Beleza? Lendo a palavra bíblica com a Sofia, leremos Provérbios, capítulo do dia. Hoje é dia 28, leremos Provérbios 28. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade, que é beber nas fontes da Tua maravilhosa graça, poder, amor, favor e poder. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só Sua presença salvífica nos garante a felicidade total e real. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Bem, temos no capítulo 28 de Provérbios, efetivamente 28 versículos, e diz o versículo 1 em diante. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Repetindo o versículo 14, extraordinário. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá do mal. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua e que rouba a seu pai e a sua mãe. Repetindo o versículo do 22 em diante. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Repetindo o versículo 28, o último versículo, que nos diz: quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Pois bem, por meio desses 28 versículos nos falam o capítulo 28 sobre provérbios antitéticos. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo.
O que aumenta os seus bens com juros e ganância ajunta-os para os que se compadecem do pobre. Ninguém leva nada. Boa parte das vezes vemos as pessoas multimilionárias partindo e outros herdando tudo o que deles era, por vezes até com utilização bastante sábia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Interessante esse versículo 13 do capítulo 28, que nos lembra, pelo menos a mim, nessa breve e humilde reflexão, o que Jesus fazia quando aqueles que pediam a Ele por milagres, por suas ações, boa parte das vezes o Senhor dizia: vá e não peques mais. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, o importante aqui nessa reflexão é o deixa, alcançará a misericórdia. Jesus nunca fazia asepsia de pessoas, ele não faz asepsia de pessoas. Venha como está, agora depois de ser tocado por ele, mude, deixe os seus pecados. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Sejamos como as formigas que trabalham no verão para terem a segurança no inverno. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Veja com quem você anda. Isso diz muito a respeito de quem somos. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Sabe? Nem todo que passa a mão na sua cabeça é seu amigo. Boa parte das vezes o amigo verdadeiro é aquele que aponta o que precisa ser resolvido. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Não se preocupe se o mundo está sempre aparentemente contra você. Esteja com quem venceu o mundo. A perfeição do Senhor nos é presente, contínuo do seu favor, amor e poder. Versículo 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas os que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Cuidado para não deixar desguarnecido aquele que te pede ajuda. Eu digo por experiência própria. Talvez algo que mais me incomode, uma das coisas que mais me incomode é o ato de ter que precisar pedir. Não só precisar é inconveniente, mas você precisar pedir. Às vezes uma coisa simples. Nós temos que estar atento a quem está à nossa volta. O mundo não é periférico, ele é direcional. Aqui estou com alguém. Se eu tiver sede, muito provavelmente a pessoa que está comigo, no mesmo clima, no mesmo local, também tem sede. Como posso eu fartar-me da maravilhosa sensação de saciar a minha sede, quando tem ao meu lado alguém que pode estar mais sedento do que eu e não tem acesso sequer à água? Estejamos atentos. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde dele os olhos será acumulado de maldições. Que Deus a todos abençoe e proteja. Eu desejo que possamos viver o extraordinário todos os dias, que eu vejo meu amor, favor e poder de Deus. Que as bênçãos do Senhor se multipliquem em nossas vidas de tal maneira que possamos ser instrumento dele, de modo direto e indireto, na vida de outras pessoas, para o avançar do reino dele na terra, nesse tempo, conforme a sua vontade, vivendo conforme o seu propósito, submisso à sua vontade. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Senhor, muito obrigado por tudo, te agradecemos. Senhor, te agradecemos porque em meio a tantas opções que as pessoas vivenciam neste período festivo, entre aspas, existem aqueles que corroboram com teu amor, favor e poder, clamando inclusive para que essas pessoas possam ir e vir dentro da égide da tua perfeita vontade, quem sabe serem alcançados
neste ou em qualquer outro momento, neste ou em qualquer outro lugar. Que as tuas bênçãos, o Senhor, ó verdadeiro juiz, direcione cada uma das circunstâncias. Continua a nos abençoar, Senhor. Eu te agradeço por isso. Continua a nos abençoar com teu amor, favor e poder. Que possamos mais e mais estar atentos também, orando pelas causas daqueles que pediram que nós orássemos por eles. Senhor, atenta para as nossas causas, para a causa dessas pessoas. Nos dá a felicidade plena do teu amor, favor e poder, e possamos viver sempre a felicidade plena, tal qual aquela criança que gosta, quer, precisa de atenção e que fica feliz quando ela tem. Como é bom a gente orar ao Senhor e os nossos olhinhos brilharem como alguém que recebe atenção quando dela necessita, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu favor e pelo teu poder em nossas vidas, ó Pai. Te amamos e engrandecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Amém, amém e amém.